Olá, amados, muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Nesta oportunidade, nós vamos fechar o assunto sobre a epístola a Tito, a epístola que o apóstolo São Paulo escreve a Tito. E para esta oportunidade, eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 3, versículo 9 desta epístola. Diz o seguinte: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não. Neste versículo, o apóstolo Paulo deixa uma informação importantíssima a Tito. Lembre-se, nós já estudamos no transcorrer desta epístola que Tito era um homem jovem, era um jovem converso, gentio, e ele foi enviado pelo apóstolo Paulo a Creta para estabelecer uma liderança firme, uma liderança poderosa, uma liderança permanente nas igrejas que foram sendo abertas pelo apóstolo. E ele deixa esse conselho, um dos conselhos finais: não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei. É interessante verificar que era da cultura grega o muito falar, o muito conversar, e era da cultura judia o discorrer sobre coisas como genealogias e sobre a sua história e sobre a sua cultura. Mas para o evangelho, para as coisas que o apóstolo Paulo desejava, nenhuma daquelas conversas contribuía. Ou seja, a mensagem do apóstolo Paulo a Tito é: Tito, não perca o foco, não perca o objetivo para o qual você está sendo enviado para aquele lugar. Dentro da minha vida e dentro da sua vida, como filhos de Deus, como cristãos, existem muitas coisas que podem nos tirar do foco. Existem coisas que, no decorrer da vida cristã, nós vamos encontrando assuntos vários, ou situações várias, ou viveres vários, que nos tiram do foco da vida cristã, nos tiram daquele objetivo para o qual nós fomos chamados. Tito corria esse risco, assim como outros enviados do apóstolo Paulo e mesmo outros enviados de Deus no transcurso da história corriam também esse risco. Deus chama os seus para um objetivo, para um propósito, para uma obra. As distrações, elas acabam nos tirando do objetivo e fazendo com que aquela obra não se realize. Lembre-se na sua vida quantos projetos talvez você tenha começado. Não? Lembre-se você quantas coisas vieram pelo caminho, tirando você do alvo. Você começa um estudo, você faz um projeto de fazer um estudo, uma faculdade, um curso. Quantas coisas aparecem no meio do caminho que não são prioridades e que te tiram daquele alvo? Você começa um projeto de vida, um trabalho novo ou situações novas e vão aparecendo coisas no meio do caminho, vão aparecendo distrações no meio do caminho, situações que não te levam a lugar nenhum e situações que te impedem de alcançar aquele propósito e aquele objetivo. Na aula de hoje, nós vamos abordar esse tema importantíssimo. O que Deus tem para as nossas vidas, para que e para quais objetivos Deus nos chamou e que coisas ou situações se interpõem entre nós e esses objetivos para que não cumpramos o propósito e o projeto de Deus para a nossa vida e para a sua igreja aqui na Terra. Para continuar o nosso assunto de hoje, é muito importante que você e eu vejamos a figura de Tito e vejamos o quadro histórico que ocorreu naquele então. Apóstolo Paulo, indo a Roma, ele passou em algum momento na ilha de Creta, naquela região, ele foi passando e evangelizando, obedecendo o mandamento de Jesus e indo, ou ide, mas indo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele foi passando e pregando, passando e pregando. Caminho a Roma, por ter pedido o julgamento diante de César, ele envia a Tito àquele lugar, mas ele dá um conselho muito importante: Tito,
não gaste o seu tempo em coisas secundárias, porque para isso te enviei a Creta, para estabelecer líderes, para estabelecer presbíteros, homens bons, homens de bom testemunho. Objetivo, propósito de Deus na nossa vida. Deus, para mim e para você, como igreja, tem um propósito, tem um chamado. Você tem um chamado, você tem um objetivo. O quanto da sua vida você tem investido nesse objetivo? Atualmente, alguns irmãos, vários irmãos, estiveram vendo um curso de dons. Não. Você detectou dons, você detectou talentos, ainda você que não tenha participado desse curso, em outras situações, você detectou ou você detecta em você algum dom ou algum talento, não? Qualificações que Deus te dá para que você cumpra um objetivo dentro da obra do Senhor. Talentos que você tem, também recebidos de Deus, para que você cumpra um objetivo dentro da obra de Deus. Obviamente que você deverá aperfeiçoá-los, você deverá preparar-se, você deverá entregar-se à causa que Deus tem para você. Mas como Tito, não, qual é a ordem de Deus para você? Qual é o objetivo que Deus tem para você? Tito tinha um objetivo: estabelecer liderança na ilha de Creta, para que a obra se perpetuasse por meio daqueles líderes que produziriam, consequentemente, novos líderes, e assim a obra fosse se perpetuando. Não? Deus chama a cada filho seu para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo. Então, mas o alerta do apóstolo São Paulo a Tito era: não se distraia com discussões, com genealogias, com conversas vãs. Não gaste o seu tempo naquilo que não cumprirá o propósito para o qual eu te enviei para a ilha de Creta. Essa mensagem é a mensagem de Deus para mim e para você. Não gaste o seu tempo naquilo que não cumprirá o propósito de Deus na sua vida. Durante a vida cristã, durante o ministério, durante o trabalho, existem muitas coisas que vão aparecendo na vida do homem de Deus. Quando você se entrega à obra de Deus, seja como líder, seja como supervisor, seja como pastor, seja como um missionário transcultural, existem muitas coisas que vão aparecendo, existem demandas que vão surgindo. Existem demandas, funções, trabalhos, obrigações que vão surgindo para a pessoa, para o enviado de Deus. Mas é importantíssimo que nós possamos detectar quais dessas demandas e quais desses trabalhos que vão aparecendo contribuem para a realização do propósito para o qual nós fomos chamados. Existem muitas coisas que aparecem, não existem muitas petições, existem muitas necessidades, mas o que realiza a vontade de Deus? Não, Deus te chama para algo, é importante que você identifique isso. Deus te chama em algum serviço na casa de Deus, Deus te chama em algum serviço no mundo para servir, para abençoar, para alcançar pessoas por meio daquilo que você faz. Deus te chama para uma missão, não? Seja uma missão dentro da igreja, seja uma missão fora da igreja, seja uma missão no seu trabalho, seja uma missão transcultural. Deus te chama para algo. As coisas que aparecem na vida, muitas vezes, elas se interpõem entre você e essa missão. Mas é nosso dever, é nossa obrigação, é nossa tarefa verificar o que contribui para a realização do chamado de Deus em nós. Não gaste o seu tempo naquilo que não te levará ao propósito e ao objetivo de Deus. Não gaste o seu tempo, parafraseando o que o apóstolo São Paulo fala a Tito, com conversas vãs, com genealogias intermináveis. Não gaste o seu tempo com isso. Fique focado no objetivo. Fique focado naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para a obra de Deus dentro da igreja local. Fique focado nisso. Prepare-se para isso. Aperfeiçoe o seu talento. Trabalhe o seu dom nisso. Deus te chamou para outra obra fora da igreja, uma obra transcultural. Fique focado nisso. Muitas coisas podem aparecer na vida cristã que nos impedem de realizar a obra de Deus. E na vida cristã comum, quantas coisas não se interpõem entre nós e a nossa maturidade cristã? Numa leitura bíblica, quantas coisas não se interpõem
Não, quantas coisas não aparecem para que evite que eu leia a Bíblia e cresça. Quantas vezes você teve inconvenientes para vir ao culto porque aparecem coisas, situações ou pessoas que se interpõem entre você e o seu relacionamento com Deus? Não, amado, fique focado. Conversa na sua célula em família, detecta coisas, situações ou momentos da sua vida em que houve alguma coisa que se interpôs entre você e o propósito e o objetivo de Deus. Deus tem para você, Deus tem para mim uma vida cristã madura, uma vida cristã próspera, uma vida cristã frutífera e uma missão para que nós cumpramos. Mas vamos detectar aquelas coisas que se interpõem entre nós e a missão de Deus. Conversa na sua célula, compartilhe situações reais de sua vida dentro deste tema estudado. Não? Ora uns pelos outros para que a missão que Deus deu para cada um, que se realizará por meio de dons e talentos que cada um também recebeu de Deus, ora para que essa missão aconteça e o corpo de Cristo cresça, e o corpo de Cristo prospere, e o corpo de Cristo seja abençoado. Ora na sua célula em família, abençoa o seu irmão. E o nosso desejo do coração é que você tenha, e todos nós tenhamos, uma excelente e abençoada célula em família, em nome de Jesus.